A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, Ministério Minuto com Deus. Eu falo aqui diretamente de Belo Horizonte. Eu queria interagir aqui um pouquinho antes com vocês, perguntar quem é você e de onde você está falando. Eu já vi aqui que a Silvana Ribeiro está dando bom dia aqui. Deus te abençoe, Silvana. Coloque seu nome, seu pedido de oração, o lugar de onde você está falando. É importante que você interaja aqui, né? Primeiro para a gente criar essa comunhão, mesmo que à distância, e outra para que o YouTube recomende esse vídeo também para outras pessoas. Esse é um tempo, irmãos, em que eu tenho separado todos os dias para fazer uma reflexão breve aqui da palavra. Uma das principais coisas que nós devemos fazer durante o nosso dia é nos alimentarmos da palavra de Deus, é atentarmos para o que Deus está dizendo. Nós temos vários hábitos, né, no nosso dia. Nós acordamos, nós verificamos as nossas mensagens de WhatsApp, de rede social, nós nos atualizamos em relação às notícias, nós tomamos nosso café. Tudo isso é bom, é importante, mas nada disso é mais importante do que nós pararmos um pouquinho para ouvir a palavra de Deus. Por isso que todos os dias eu tenho feito isso. Eu posto uma mensagem às 6 da manhã para aqueles que acordam bem cedinho, para aqueles que têm que ir para o trabalho. Então, 6 da manhã já tem uma mensagem de oração postada lá no meu canal no YouTube, no canal Minuto com Deus, onde muitas pessoas estão nos acompanhando. Ao meio-dia, porque eu entendo que esse é um horário que a maioria das pessoas talvez já fez as tarefas, né, da parte da manhã e agora ela dá uma paradinha para se organizar, se reorganizar. Então eu posto uma oração aqui ao meio-dia, que é essa, né, onde eu estou falando com você. Na maioria das vezes tenho tentado fazer ao vivo. Ontem mesmo eu estava na rua, eu estava resolvendo algumas coisas junto com a minha esposa. Então eu parei num estacionamento de veículos e transmiti de dentro do meu carro. Então foi um tempo ali maravilhoso, né? Porque Deus não está limitado a um templo. Deus não é o Deus que fica só lá dentro da igreja. Deus, ele está dentro de nós, ele está dentro do nosso coração. Então, de onde nós estivermos, nós podemos falar com ele. Então, talvez muitas pessoas estão aí no seu horário de almoço, aí no seu trabalho. Meio-dia, deu aquela paradinha. Você pode ouvir aqui a palavra de Deus. Se precisar, coloca um fone e vai preparando aí o seu almoço, se você estiver em casa. Mas vamos falar com Deus nesse momento. Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube ou siga a gente lá no Instagram. Se essa palavra tem feito diferença na sua vida todos os dias, como eu recebo muitos testemunhos, muitos comentários de que a palavra tem feito uma diferença na vida dele, na vida dela, transmita essa palavra então para outras pessoas também, para que muitas vidas possam ser transformadas. O Deus que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, pode mudar a vida daqueles que você ama. Amém? Eu sempre tenho feito reflexões tiradas desse livro aqui. Deixa eu colocar aqui para o pessoal do Instagram também. O Seu Tempo é Agora. Esse é um livro de mensagens diárias, de mensagens devocionais. Ele tem uma mensagem para cada dia do ano. Então é um livro que você pode ler durante todo o ano. Às vezes a pessoa está lendo um outro livro. Ah, pastor, eu já estou lendo um livro aqui de um autor que eu gosto. Eu estou lendo um livro que eu estou me preparando para um concurso. Não tem problema. Esse livro aqui, ele vai tomar diariamente de você talvez 5 a 7 minutos.
porque você vai ler uma página dele só. E aquilo vai ser o suficiente para alimentar o seu espírito, para fortalecer a sua fé, para você ser renovado pelo próprio Deus. Porque esse livro eu fiz da seguinte forma: eu peguei um versículo ou 2 versículos, fiz uma breve reflexão e depois eu faço um tempo de oração aqui nessa transmissão. Então é um livro que não vai quebrar a sua rotina, não vai atrapalhar em nada a sua rotina e vai ajudar você a se fortalecer durante esses dias tão turbulentos que nós temos enfrentado. Amém? Coloque o seu pedido de oração. No final eu vou orar por você, pela sua família. Todos aqueles que estão colocando, vamos orar por você e pela sua família, viu, Michele? No nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, sua família não será destruída. Irmãos, o tema que eu quero compartilhar com você hoje, o texto que eu quero compartilhar com você hoje, ele está baseado no livro de Jó, capítulo 8, Jó, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Nós nascemos ontem e não sabemos nada, e os nossos dias aqui na terra não passam de uma sombra. É um texto que fala sobre a brevidade da vida, um texto que nos leva a refletir sobre a nossa vida, sobre a maneira como temos conduzido a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela age de várias maneiras quando nós paramos para refletir nela. A palavra de Deus, ela pode trazer confronto para aqueles que estão vivendo no pecado, para aqueles que estão afastados de Deus. Ela revela os nossos erros, onde nós precisamos de purificação. A palavra de Deus, ela também nos conforta. Ela pode trazer paz, esperança, ela pode trazer tranquilidade ao nosso espírito, porque ela traz à nossa mente quem Deus é e quem nós somos em Deus. E também a palavra do Senhor, ela nos leva a reflexões profundas, como essa aqui que eu li, a respeito da brevidade da vida. E ela nos mostra que em relação à vida, muitas vezes nós não damos o devido valor ao tempo, aos nossos dias. Eu estava lendo agora, livro de Salmos, esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele, nos regozijemos nele. Não importa como você esteja, você pôde abrir os seus olhos hoje pela manhã, você recebeu de Deus mais um dia de vida. Esse é o dia que o Senhor fez. Muitas pessoas queriam poder receber mais um dia de Deus, mais um dia para viver. Só que para muitos o tempo acabou, para muitos esse tempo se foi, porque os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Você já viu que a sombra, ela começa, mas ela acaba? Às vezes você está andando assim e você observa a sua própria sombra, e de acordo com a posição em que o sol estiver, você vai ter a sua sombra ali por alguns instantes e depois ela passa, ela acaba. Então, muitos de nós, durante o nosso dia, nós acabamos agindo de uma forma tão automática que nós até perdemos a noção do tempo. Nós não nos damos conta da importância do tempo, de cada segundo de vida, de cada momento que nós passamos ao lado das pessoas. Você já parou para pensar que muitas vezes uma conversa que você tiver com uma pessoa pode ser a última vez que você está vendo aquela pessoa? No mês passado,
eu tive a oportunidade de me despedir de algumas pessoas do meu trabalho. Eu vou até fazer uma postagem a respeito disso. Eu me desliguei da Infraero, que foi uma empresa onde eu trabalhei por mais de 25 anos. Então eu estava na Infraero desde 1997. Quando o Gabriel nasceu, foi o tempo em que eu estava ingressando na Infraero. O Gabriel nasceu em outubro de 96. Em julho de 97 eu estava entrando para a Infraero. O Gabriel tinha 6 meses. Hoje o Gabriel tem 25 anos. Então, na semana passada eu me desliguei da Infraero. E eu fiquei pensando a respeito do tempo e pensando, meu Deus, como o tempo passa rápido. Eu me lembrei do dia em que eu cheguei na empresa totalmente perdido, não sabia o que fazer, não sabia como que ia ser. E 25 anos depois eu estava ali me despedindo de algumas pessoas e eu pegava na mão de alguns colegas, eu olhava nos olhos desses colegas e me despedia com muita emoção no coração e dizendo para eles, olha, Deus abençoe a sua vida, seja feliz, cuide da sua família, é o que mais importa. Por que eu estava falando isso? Eu sabia que para muitas pessoas que eu estava conversando ali, essa seria a última vez em que eu conversaria com elas. É porque, queira ou não, a gente vai perdendo o contato, não é verdade? Se você olhar a sua rede de contatos hoje, ela é diferente da rede de contatos que você tinha há 5 anos atrás. Se for olhar há 10 anos atrás, vai diferenciar mais ainda. Então a gente nunca sabe qual vai ser a última vez em que nós vamos olhar nos olhos das pessoas e conversar com elas. E eu estava ali, me despedindo dos colegas, muito emotivo, segurando firme, para não desabar em lágrimas. Mas eu sabia que muitos ali eu estava conversando e vendo pela última vez. E por isso eu quis deixar uma palavra mais profunda, uma palavra de reflexão. Então, nós precisamos encarar os nossos dias dessa maneira, a nossa vida dessa maneira. E se hoje fosse o seu último dia de vida? E se hoje fosse o seu último dia de vida? Se você recebesse de manhã essa notícia, se Deus chegasse para você e dissesse assim, olha, se despeça porque hoje é o seu último dia de vida. O que você faria? O que você faria? Será que algumas pessoas iam dizer assim, pastor, eu ia assistir o máximo de séries que eu pudesse ver, ou eu ia ficar o dia inteiro no Instagram, porque eu sou fissurado em Instagram, ou eu ia ficar o dia inteiro assistindo mensagens aqui no YouTube, ou eu ia arrumar a minha casa para deixar a minha casa muito arrumada. Será que era isso que a gente faria? Será que é com essas coisas que nós nos preocuparíamos? Ou será que nós iríamos atrás daquelas pessoas que nós amamos, que fazem parte da nossa história, e deixaríamos uma palavra de carinho para elas, uma palavra de esperança? Diríamos para elas, eu te amo, diríamos, me perdoe, eu errei, me perdoa, ou eu te perdoo. O que você faria se você soubesse que hoje é o seu último dia de vida? Escreva aqui nos comentários. O que você faria? Qual a sua opinião em relação a isso? Ninguém sabe quando será o último dia da nossa vida aqui na Terra. Eu quero viver até uns 120 anos, mas eu não sei quais são os planos de Deus, não é? Então, nós às vezes passamos os nossos dias no automático, perdemos a noção do tempo, preenchemos o nosso dia com tarefas, com deveres, e essas coisas vão mudando a nossa percepção em relação ao tempo. E quando nós menos percebemos, o dia terminou e muitas coisas importantes que deveriam ter sido feitas ficaram para trás.
Eu estava lendo uma matéria na semana passada em que um cientista estava afirmando, né, de acordo com estudos que ele fez, que quando a pessoa se depara com a morte, realmente passa um filme na mente dela. A gente vê isso nos filmes, né, nos filmes de Hollywood, nos filmes de televisão, de cinema, quando a pessoa, por exemplo, cai de um lugar. Naquele momento ali da queda, passa um filme na mente dela, de tudo que ela fez, de tudo que ela deixou de fazer, dos acontecimentos marcantes. Então, talvez Deus ele pode nos dar a oportunidade de passar esse filme mesmo antes de decretar a nossa morte. Né? Talvez Deus esteja passando agora, à medida em que eu vou falando aqui, um filme também na sua vida, daquelas pessoas que foram mais importantes para você, daquelas pessoas que fizeram a diferença na sua história, de pessoas que estenderam a mão para você quando você precisou, em um momento da sua vida em que você estava fragilizado, fragilizada, e essas pessoas estenderam a mão e ajudaram você a se levantar. Quanta gratidão nós temos que expressar por essas pessoas.